Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre princípios herméticos da lei da atração, né? Vou trazer aqui, no caso, vários conceitos, inclusive está no meu ladinho aqui para a gente falar, né? O Kybalion, né? E essa é uma versão que faz um tempinho, até eu estava olhando aqui que eu comprei essa versão em 2017, e eu vou comentar, fazer como se fosse uma relação entre o Kybalion e a lei da atração para você aqui, já que a grande maioria de vocês, né, que estão nos acompanhando, ou você que nos acompanha agora nesse exato momento, gosta de estudar, tem uma vontade gigantesca de estar sempre em crescimento, nível de consciência, mas mais do que isso, a interação, sobretudo. Acho que o grande momento, né, o grande dilema que você pode estar tendo na sua vida é como que tudo faz parte do mesmo conceito, né? Então, como religiões, elas partem e são separadas, mas ao mesmo tempo falam sobre a mesma coisa. Livros que estão separados falam sobre a mesma coisa. Mestres ao longo da humanidade falaram da mesma coisa. Então, o hermetismo nos remete muito a isso. E a lei da atração aqui pode ser utilizada, logicamente, para você adquirir mais dinheiro, mas, logicamente, qualquer coisa, né? Profissão, relacionamentos, saúde, né? Entre outros aspectos, até mesmo para resolver o problema que você tem agora enfrentado, né? O primeiro princípio que eu quero falar com você é sobre transmutação mental, né? Transmutação mental é um princípio tanto alquímico como filosófico, né? E, nesse sentido, assim, faz o sentido, no sentido de você refletir sobre o que eu sou hoje e o que eu quero me tornar. Então, a transmutação é como se você deixar de ser quem você é para se tornar uma outra pessoa. E é difícil, às vezes, explicar isso, porque exigem vários níveis dentro de uma ordem iniciática ou de uma escola iniciática, ou mesmo até a gente fala isso dentro da própria maçonaria, ou mesmo uma ordem que tem a ver com a gnose, por exemplo, porque demanda tempo, né? Um aprendiz, por exemplo, tem uma cabeça de aprendiz, um mestre tem uma cabeça de mestre. E quando a gente fala sobre transmutar, talvez você não tenha todos os conhecimentos para transmutar aquilo que você precisa transmutar agora. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque cada um tem um nível de problema. E a maneira que você resolve o seu problema diz muito sobre você, né? Se a gente pensa na grande maioria das pessoas ao redor do mundo, a gente sempre fala assim, 97% das pessoas elas são mais emotivas para resolver os problemas. Então, primeiro elas sofrem para depois resolver, né? E se você, na verdade, ao invés de sofrer, você agradecesse ao seu problema, você racionalizasse sobre aquilo que tem que ser feito e você resolvesse. Ou seja, aquele problema não é pessoal, de ordem pessoal, não tem a ver com o seu ego, mas tem a ver com o quê? A racionalidade. Deixa eu pensar sobre como eu posso resolver o problema, não o pessoal, entendeu? E isso distorce bastante tudo aquilo que você adquire. Então, a transmutação pessoal a transmutação mental tem a ver com isso. E quando você, na verdade, foca no problema, é mais fácil, inclusive, de você, por exemplo, em relação a comunicação, ou mesmo facilidade ou declínio, fracasso em relação ao plano do dinheiro, né, ao monetário, ao numerário. Quando você vê, né, então, até várias pessoas que têm muito dinheiro, eu sempre vejo isso porque a gente lê muitas biografias aqui dentro da empresa, eu sempre falo isso, compartilho com os nossos funcionários e clientes, é que o dinheiro não tem emoção. O dinheiro, ele é extremamente, vamos falar, se desprende desse conceito que a gente fala, né? Então, o banco, por exemplo, não está preocupado se você está amando naquele dia para pagar um empréstimo, pagar um financiamento, entendeu? Ele precisa do dinheiro para ontem. Então, cuidado em misturar aspectos os quais não precisam ser misturados. É que nem você fazer um macarrão à bolonhesa, mas utilizar um molho branco, porque não é o bolonhesa, entendeu? Então você faz uma salada. Por isso que eu falei, os níveis são diferentes, mas as pessoas estão o quê? Um nível de evolução, né? Outro conceito que eu quero trazer sobre a lei da atração aqui para você é, por exemplo, a vibração. A vibração diz muito sobre você, né? Então, mas não só uma vibração hoje, mas a vibração como um todo. Quando você começou a estudar o que você está estudando hoje, era diferente. Então, por exemplo, hoje, você ouvir sobre frequência vibracional, você ouvir sobre nível de consciência, você ouvir sobre lei da atração, você vai lembrar lá atrás, nossa, olha como que eu pensava. Às vezes você tem uma foto sua, né, de quando você começou a ler o seu primeiro livro, você começa a refletir, nossa, eu não sabia tanto sobre mim. Né? E eu quero que você enxergue a sua própria evolução, mas no sentido de contemplar, né? Logicamente que a grande maioria das pessoas vai às vezes, fala, nossa, eu não sabia, né? Sabe assim, denegrindo às vezes. Nossa, eu não sabia, eu era muito amador. Mas
agradeça, né, o começo, porque o começo vai dar origem ao que? Ao seu autodesenvolvimento. E a vibração é o mesmo conceito. Quanto mais você aumenta o seu nível de consciência, mais você vai aumentar a sua vibração. E quando você aumenta o seu nível de conhecimento sobre a sua vibração, mais você consegue alterar os estados de tudo aquilo que está ao seu redor. Que pode ser desde os estados, por exemplo. E isso eu quero dizer com clareza, tá? Porque, vamos imaginar, isso já deve ter percebido, mas um exemplo claro. Eu quero dizer isso em nível celular e em nível energético, eletromagnético. Quando você está bem, os aparelhos eletrônicos, elétricos ao seu redor, eles funcionam perfeitamente. E quando você não está legal, ou mesmo você está como se estivesse afetada emocionalmente por algo, então você está reclamando, às vezes com raiva de algo, você não percebe que os aparelhos eletrônicos elétricos também não começam a funcionar bem, né? Outro exemplo prático, que isso pode ser detectado também cientificamente falando, afinal a gente está falando de você interagindo com outros elementos que também são elétricos e eletromagnéticos. É o trânsito, né? Você percebe que quando você está mais tranquilo, independente se você estiver dirigindo na moto, no carro, no metrô, na bicicleta ou qualquer outro meio de transporte, um bonde, por exemplo, você vê que lógico que no bonde não vai ter trânsito, mas você vai perceber que às vezes vai ser mais lento, né? Ou velocidade, ou mais rápido. Mas você vai perceber que as coisas fluem, né? O trânsito flui e você chega mais rápido até nos compromissos que você precisava. Em contrapartida, quando você não está bem, assim, em relação ao seu plano espiritual, vamos dizer assim, as coisas parecem que demoram, nossa, tem muita gente, buzina pra cá, às vezes você pode até ver um roubo, né, alguém ali num carro, enfim, acontece de tudo, né, você começa a ver, nossa, que dia, né, eu quero que esse dia acabe logo. Então são esses dias que você vai perceber que você afeta a matéria, você afetando a matéria, você afeta todo, então a vibração também faz parte da lei da atração, tá bom? Outro conceito que eu quero falar com você tem a ver com a polaridade, né? Então positivo e negativo. E nós todos somos mestres de tudo que nos acontece. Então a gente, dentro desse plano da terceira dimensão, você controla a matiz, né? Então, por exemplo, a matiz a gente fala das cores. Então, por exemplo, entre o preto e o branco tem vários cinzas, tonalidades de cinza. A mesma coisa acontece com você. Se você ficar só no positivo e negativo, você não sabe o que, daquilo que se pode transformar. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você, no plano da criação, ou mesmo de você utilizar a lei da atração, nada dá certo. E você fica insistindo pelo mesmo caminho. Por que será que você não usa a polaridade? Ou seja, por que você não refaz tudo aquilo que você tinha que fazer de um jeito diferente? E nós somos convidados todos os dias a nos renovarmos. Eu digo no sentido de nós fazermos as coisas de um jeito diferente. E às vezes, por causa do seu orgulho, você quer resolver do seu jeito. E muitas vezes, na verdade, se você ouvisse a pessoa que está do seu lado e tem alguém do seu lado dizendo algo que você tem que fazer do jeito que ele está falando ou ela está falando, mas você está tratando aquela pessoa com um arquétipo de inimigo, de inimiga. E aí o caso, ao invés de você avançar, você não está avançando, e aí, no caso, você está perdendo. E aí isso pode ser um princípio aí que pode ser hermético, que pode te ajudar em relação à lei da atração, né? E o último princípio que eu quero falar com você é o ritmo. Eu adoro o ritmo porque a gente fala de movimento. E todos os conceitos relacionados a religiões, cultos, doutrinas, ou mesmo em relação aos princípios esotéricos, ocultos, ocultistas, né, vamos dizer assim, tem a ver com o princípio do ritmo, que tem a ver com o movimento. E tudo é movimento. Por mais que você adquira o hábito de falar, nossa, nada está acontecendo na minha vida, foi você aprendeu com essa frase com alguém. E se você aprendeu essa frase com alguém, a vida daquela pessoa não estava do jeito que está a sua, porque você tem conhecimentos diferentes daquela pessoa. Então não adianta você repetir que, na verdade, o céu é azul, sendo que, na verdade, talvez ele não seja azul, né? Então é só uma analogia que eu quero dizer, mas às vezes você está falando coisas que, na verdade, você mesmo não acredita. Então, quando você coloca o ritmo para trabalhar, você coloca o quê? Você vai ter que trabalhar e acordar mais cedo. Você vai ter que trabalhar no final de semana. Você vai ter que trabalhar no feriado. Enquanto todo mundo está bebendo, enquanto todo mundo está se divertindo, né, entre aspas, porque muitas pessoas que, na verdade, se dizem se divertir, não estão se divertindo, né? Basicamente estão matando o trabalho ou mesmo tirando fotinho, selfie aí para colocar nas redes sociais, dizendo que estão felizes, comprando coisas para agradar pessoas das quais elas não gostam. Então, assim, cuidado para não ir contra, na verdade, os seus próprios princípios, a ética, não a sua própria ética, né? Só existe a ética e a moral, né? Com E maiúsculo e M maiúsculo. Então, assim, utilize, na verdade, o ritmo para gerar o movimento que você quer, né? Não o movimento que você não quer, porque muitas vezes, na verdade, esse ritmo que você tanto deseja, na força, não vai trazer aquilo que você quer.
muitas das vezes a paciência, que é um ritmo frequente, consistente, resiliente, pode te ajudar a chegar onde você quer, tá? Inclusive, para te ajudar, eu quero indicar aqui o lançamento, né, do nosso livro Alquimia da Mente, né? Esse livro a gente vai ensinar para você como reprogramar a sua mente para atrair riqueza e prosperidade. Inclusive, a gente tem vários conceitos aqui que a gente trabalha dentro do livro, que fala sobre ritmo, fala sobre hermetismo, a gente fala até equilibrando o mundo quântico com a realidade, a gente fala sobre quinta dimensão, a gente fala sobre propósito de vida, enfim, muitos conceitos que vão poder te ajudar em relação a esses conceitos que a gente falou nesse vídeo, nesse podcast, para sua vida, né? Para adquirir o livro, né, o frete grátis, para todo o território nacional no Brasil, clica no primeiro link da descrição, que está aqui no podcast, né? É basicamente só clicar que você vai ter mais informações de como adquirir o livro e com certeza vai chegando aí na sua casa, seu escritório, você vai fazer toda a diferença na sua vida. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aí. Um abraço.